noite, graça e paz seja com os irmãos. Eu convido a todos a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, versículo 1 a 16. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo de 1 a 16. Assim está escrito: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Oremos, meus irmãos. Senhor, obrigado por esta noite, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em igreja e também pelos que estão em seus respectivos lares, ouvindo a Tua palavra e cultuando o Teu nome. Senhor, me dá graça para transmitir a Tua palavra. E, Senhor, venha gerar fruto pelo poder do Teu Espírito no coração daqueles que estão ouvindo a Tua mensagem. Te louvo por tudo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, quando nós falamos de genealogia, às vezes dá um pouquinho de aversão na gente, né? Puxa vida, aquelas listas com aqueles nomes, muitas vezes uns nomes meio estranhos, né? Porque é outro idioma, outra cultura, né? E muitas vezes nós não gostamos muito de genealogias, né? E nem de listas. Quando tem muita lista na Bíblia, né? A gente, às vezes tem alguns que passam até pela lista, pela genealogia, não gosto nem de ler. Mas eu vou dizer para vocês que as genealogias na Bíblia, elas não estão aí por acaso. A palavra de Deus diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, inclusive as genealogias e as listas que nós temos aí ao longo da palavra de Deus. As genealogias contêm informações importantes e nós devemos atentar para esse conjunto, para esse texto, né, que nós encontramos em nossa frente, diante de você aí, na sua Bíblia, né, que é uma genealogia. Essa genealogia, uma genealogia muito importante, e nós vamos ver como é precioso você prestar atenção nesse tipo de texto. Estamos aí diante de uma genealogia que eu vou chamar de genealogia da graça. Ela é uma genealogia diferente, e ela tem alguns objetivos, dentre eles mostrar que Jesus realmente é herdeiro ao trono de Israel. Ele é verdadeiramente o rei prometido. E não somente isso, Jesus, ele não é só o rei prometido, mas Jesus, ele é o Salvador prometido. Ele é Jesus, que significa o Salvador, e ele é o Cristo, ou seja, o ungido, o Messias, o escolhido, o enviado por Deus. Então essa genealogia especial aqui, que é escrita aqui no Evangelho de Mateus, que abre esse Evangelho, e não somente o Evangelho, impulsiona o restante de todo o Evangelho de Mateus, não apenas abre. Essa genealogia
ela tem um significado muito importante e nós devemos prestar atenção na sua riqueza. Mateus, ele escreve o seu evangelho aproximadamente entre o ano 50 e 55 depois de Cristo. É o primeiro evangelho que você tem aí no Novo Testamento. Ele é o primeiro dos 4 evangelhos que nós conhecemos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Todavia, ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito. A maioria dos estudiosos e comentaristas, eles concordam que o primeiro evangelho a ser escrito muito provavelmente tenha sido o evangelho de Marcos. Então, Marcos é o evangelho mais antigo dos 4. Mateus provavelmente tenha sido o segundo evangelho a ser escrito. E Mateus escreve esse evangelho tendo como alvo principal os judeus. O alvo principal do evangelho segundo Mateus são os judeus convertidos, principalmente, né? E ele escreve para mostrar para os judeus que as escrituras sagradas se cumprem em Cristo, que toda a escritura, especialmente a lei, se cumpria em Cristo, e que Cristo é aquele que foi anunciado pelos profetas também. Os profetas falaram a respeito do Messias, falaram a respeito do Salvador, falaram a respeito deste ungido que viria, que seria o libertador, seria o resgatador do seu povo escolhido, o povo da aliança, o povo que recebeu a bênção de Abraão, o povo escolhido por Deus. E nós, quando falamos povo escolhido por Deus, nós pensamos nos judeus, aqueles que nascem lá em Israel. Não, é algo muito mais profundo, porque nem todo aquele que nasce como um judeu segundo a carne, ele é um servo de Deus. Judeu verdadeiro, eu me refiro àquele que é herdeiro da promessa, herdeiro da aliança, da bênção de Abraão, que é pela fé e não pela carne. Então, Cristo, ele é o Messias, ele é o Salvador. Mateus escreve para mostrar que esse Jesus, ele é herdeiro do trono, por isso que nós vemos essa genealogia, ele é herdeiro do trono, herdeiro legítimo do trono. Ele é o leão da tribo de Judá, aquele que foi prometido desde o Éden, que pisaria, esmagaria a cabeça de Satanás, a semente da mulher, Jesus Cristo. Então Mateus, ele escreve esse evangelho com esse objetivo: Jesus, o Salvador ungido, o rei que viria. E ele mostra isso já no começo, no relato aqui, na descrição desta genealogia que nós temos aí. Para embasar as informações, Mateus constantemente cita as escrituras do Antigo Testamento. Quando você lê Mateus, você vai ver muito as seguintes expressões: para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, para que se cumprisse o que está escrito nas escrituras, para que se cumprisse a palavra dos profetas. Então Mateus usa muito essa expressão. Lembre-se que o alvo principal deles são judeus, aqueles que se convertem, e ele está mostrando a eles que Jesus, esse Jesus, que se fez carne, que nasceu de uma virgem, esse Cristo, ele verdadeiramente é o Messias, é o ungido, é o herdeiro do trono de Israel, o trono eterno das promessas feitas a Davi também. Então, nós temos aí esse texto. Eu vou dividir essa mensagem em 3 partes. A primeira parte, eu vou mostrar para você que essa genealogia é a genealogia que apresenta o rei. Mas não é qualquer rei, ele é o rei eterno, o rei prometido, o rei eterno. Segundo, nós vamos ver que essa genealogia é a genealogia do Salvador. Essa genealogia traz o Salvador, não de judeus, mas o Salvador do mundo, judeus e gentios. O povo de Deus é composto de judeus e de gentios. Não há distinção. Eu quero até abrir um parênteses, está muito essa conversa aí de racismo, essas coisas. Gente, isso é inconcebível na palavra de Deus.
Cristo, ele é o Salvador de homens e mulheres, de ricos e de pobres, de negros e de brancos. Ele é o Salvador do seu povo, daqueles que ele chamou dentre pecadores que não mereciam a salvação. Ele fez o que é impossível para o homem, Cristo fez, trazendo a salvação a cada um de nós. Meus amados, então nós vamos ver que essa genealogia, ela é a genealogia do Salvador. Então o primeiro ponto é a genealogia do rei. Segundo ponto é a genealogia do Salvador. E o terceiro ponto é que essa é a genealogia daquele que não tem valor. Por isso é que eu dei o título da mensagem de genealogia da graça. Ela é diferente das demais. Por exemplo, quando você pega a genealogia encontrada lá no capítulo 5 de Gênesis, você vai perceber que nessa genealogia está em ênfase a palavra morte. Olha como é interessante estudar essa questão das genealogias. Quando você lê Gênesis e você encontra ali genealogias, a ênfase está no verbo morrer. Fulano gerou Ciclano e morreu. Beltrano gerou Ciclano, morreu. E sempre aquela palavra, morreu, morreu, morreu. A ênfase anteriormente era a morte. Conforme o próprio apóstolo Paulo, ele enfatiza em Romanos que a morte, ela reinou por um bom tempo. Mesmo depois da lei e antes da lei, melhor dizendo, antes da lei, a morte, ela reinava. Antes mesmo da lei de Moisés. E durante a lei, a morte continuou reinando. Cristo venceu a morte. Conforme diz em 1 Coríntios, capítulo 15, ele venceu a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? O Evangelho segundo João, no capítulo 11, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo, ele trouxe a vida. Então, olha o contraste. Quando você vê as outras genealogias, está ali a ênfase, morte, morte. Outra coisa que você vê nas outras genealogias, só tem os judeus como descendência. Outra coisa que você vê nas outras genealogias, não tem mulheres. As mulheres não são citadas. Mas quando você chega na genealogia da graça, você tem uma surpresa. Não tem aqui a morte, mas tem a vida. A vida está latente aqui, ela está, melhor dizendo, ela está estampada aqui nessa genealogia. Nós vemos aqui a vida que culmina no nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto é a genealogia do rei, o rei Jesus. Por isso, Mateus começa essa genealogia dizendo aí no versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo. Ele apresenta os dois títulos dele no nome dele, Jesus, o Salvador e Cristo ungido. Livro da genealogia de Jesus Cristo. E aí ele diz, filho de Davi. Ou seja, ele está dizendo, esse Jesus, ele é herdeiro ao trono. E para provar isso, ele vai falando só o nome dos reis. Perceba aí na genealogia, que ela é uma genealogia que parte de uma linhagem real, uma dinastia de reis. Você encontra aqui o nome de vários reis, até chegar em José, marido de Maria, e aí vem Jesus. Ou seja, Mateus está provando para os judeus que na genealogia, nessa linha traçada, Jesus, ele é o rei esperado. Eles podiam crer, e depois ele vai provar isso ao longo de todo o evangelho, mostrando que realmente Jesus é o leão da tribo de Judá, ele é o rei. Conforme diz aí no Salmo 89, versículos 3 e 4, e também versículos 36 e 37, você pode acompanhar a leitura do Salmo 89, primeiro versículos 3 e 4. Fiz aliança com meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo, para sempre, repare bem a ênfase,
para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Eu pergunto a vocês, qual rei que pôde reinar eternamente de geração em geração? Houve alguma dinastia que durou toda a vida em toda a história humana? Para que uma dinastia dure de geração em geração, é necessário então um trono eterno. É necessário uma casa eterna, é necessário um rei eterno. Então, Jesus, como filho de Davi, ele é o rei eterno prometido. Certa vez, Davi era um homem pecador, falho, cometeu pecados terríveis na vida dele, mas ele foi o escolhido de Deus, ele amava o Senhor. E Davi um dia orou a Deus e disse que queria construir uma casa para o Senhor, que ele desejava construir um templo. Davi olhou a situação de um templo provisório, do tabernáculo, ele via que a arca, ela não tinha um local onde ficar definitivamente, a arca que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E Davi ora, e ele diz: puxa, não é justo eu viver em palácio e o Senhor viver em tendas. Olha o pensamento do rei: eu vivo em palácio e o meu Deus vive em tenda. É contrário de muitos crentes hoje, né? Que querem deixar a igreja na tenda e viver no palácio, né? Mas voltando ao raciocínio, né? Davi, ele ora a Deus e Deus responde a oração dele. Deus ouve a oração de Davi e diz: Davi, eu ouvi a tua oração, mas que homem existe que possa fazer uma casa para mim? Davi, nenhum homem pode fazer uma casa para mim. Sabe por quê, Davi? O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Como o homem vai fazer uma casa para mim, Davi? Mas porque você disse que ia fazer uma casa, eu te farei uma casa. Eu te darei uma casa eterna. Estabelecerei um trono eterno. E o rei, a tua casa, o teu trono, a minha misericórdia não se retirará de ti. Ou seja, Deus, olha só que maravilha. Davi ora dizendo que vai fazer uma casa, e Deus diz: você não tem como você fazer uma casa, eu vou fazer uma casa para você. E aí no contexto ali você vê, né, que Salomão é o rei que constrói o templo e tal, mas fica aquela promessa de um reino eterno, e você vê que Cristo, ele é aquele que cumpre essas promessas. Então a genealogia é uma genealogia da graça, porque ela apresenta um rei eterno, porque o tronco de Jessé já havia se rompido. Por que Jesus, ele é esse rei com essa qualificação? Porque já não havia mais reis da descendência de Davi no trono. Mas como Isaías havia dito, brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E o profeta Isaías também disse: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Desse menino que Isaías disse que iria nascer, o trono estaria nele, ele reinaria. E nós vemos o cumprimento disso em Cristo. Depois brota esse rebento do tronco de Jessé, ele é o descendente, está aqui claro, ele é o descendente de Jessé. Se você for seguindo ali, né, Jessé, Davi, e aí vai até chegar em Jesus. Então Cristo é o rei prometido. Segundo, que essa genealogia traz o Salvador. Ele não é apenas o rei, mas ele é o Salvador também. Lembre-se, o nome Jesus Cristo. E por que ele é o Salvador? Ele é o filho de Abraão. Mas aí você poderia dizer, então todos os judeus são salvos? Não. Mas aqueles que são da fé como Abraão. A promessa viria sobre o descendente e não sobre uma geração na carne, fruto de uma relação sexual de homem e mulher.
O apóstolo Paulo diz aí em Gálatas capítulo 3, versículo 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Gálatas 3, 16. Quando Deus chama Abraão e diz, olha para as estrelas, conte essas estrelas, se puder, assim será a tua descendência. Em ti serão benditas todas as nações da terra. A bênção de Abraão é o que Mateus quer dizer. A aliança, ela veio em Cristo. Então essa aliança da graça essa genealogia da graça, melhor dizendo, ela é a genealogia da aliança, a aliança de Abraão. Por isso Mateus começa dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E o terceiro ponto para nós encerrarmos, ela é a genealogia daqueles que não têm valor. Além dela ser a genealogia da promessa, a genealogia da vida, nessa lista nós encontramos algo diferente. Nós vemos aqui 4 mulheres. Se você não presta atenção em genealogia, você olha assim, não gosto de genealogia, vou passar. Você não presta atenção na beleza que há no texto. As outras genealogias não continham nome de mulheres, mas aqui em Mateus 1, meus queridos irmãos, aqui nesse texto nós vemos 4 mulheres. De uma vez você já vê 4. E o interessante, quem são essas mulheres? Tamar, Raabe, Batseba e Maria. Você arriscaria dizer quem eram essas mulheres? Então eu vou lembrar um pouco você. Dessas 4, para você ter uma ideia, 2 eram prostitutas. Então você tem aqui uma genealogia ímpar. Ela traz mulheres e não são qualquer mulheres. Tem 2 prostitutas aqui. Quem são? Raabe, a meretriz, e Tamar, que ela não era uma prostituta no sentido como uma meretriz, mas ela se prostituiu, ela teve relação, se vestiu de prostituta e teve relação com o sogro. Teve relação com Judá, o sogro dela. Então nós vemos aí uma mulher que tem relação com o sogro, uma prostituta, uma meretriz chamada Raabe, e aí tem uma adúltera também. Olha o time aí, Batseba. O que Cristo está querendo mostrar? E tem outra mulher que não era adúltera, não era prostituta, nada disso, mas era uma virgem, impossível ter filho, né? Que apesar de não ser prostituta, não ser nada, imagina uma mulher aparecer grávida naquela época, né? O que eles iam imaginar? Obviamente Maria não teve relação com José. O que estava sendo gerado nela era obra e poder do Espírito Santo, mas se põe no lugar daquela geração, ela chegar e dizer, olha, é um milagre. Imagine, era uma mulher humilde, uma mulher simples, assim como José era um homem simples. Então eis aí a genealogia maravilhosa dessa graça que salva homens e mulheres e salva os mais terríveis pecadores. E ainda tem mais, não só judeus, porque Raabe, ela era habitante de Jericó, ela não era judia, ainda tem essa. Caramba, que coisa fantástica, como Deus faz. Olha o que ele quer dizer, ele apresenta Jesus, o rei e o salvador, né? O filho de Davi e o filho de Abraão. Ele salva a prostituta, ele salva a adúltera, ele salva a virgem e escolhe habitar no ventre dela. Isso é maravilhoso. Onde nós vemos isso? Primeiro em Gênesis, Mateus 1:3, né? O versículo 3, a parte que diz, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Então nós vemos aí Tamar na genealogia. E para
comprovar o que eu disse, né? Gênesis, agora sim, Gênesis 38, versículo 24 a 26, que diz assim: passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Olha só, o Judá, um dos 12, né, das tribos de Israel, né? Ele manda trazer aquela mulher para ser queimada, mas ele havia tido relação com ela. Só que ele não sabia que ela havia guardado um penhor, né? Ele não sabia. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Aí Deus vai e coloca essa mulher aqui na genealogia, para dizer: eu salvo quem eu quero, eu escolho quem eu quero. Aí você vai mais adiante, capítulo 1, versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quem era Raabe? A meretriz de Jericó. E o que ela faz? Quando os espias são enviados por Josué para espiar a terra de Canaã, e eles entram lá em Jericó, né? E os homens da cidade vão atrás deles para capturá-los, Raabe esconde eles na casa dela. Ela corre o risco de vida fazendo isso, aquela meretriz. E ela diz: olha, eu ouvi falar da fama do seu Deus. Ela tinha certeza que Deus já havia decretado a destruição de Jericó. A cidade havia sido entregue já. E ela diz: olha, lembra de mim. E os espias dizem para ela: olha, amarra essa fita escarlate na tua janela, uma fita vermelha na tua janela. Quando a gente entrar na cidade, a casa onde você mora, o soldado que vê aquela casa, ele não vai atacar. E Deus poupou a vida de Raabe, a meretriz. Quantos homens havia em Jericó, quantas mulheres, mas a meretriz teve os seus olhos abertos para ver quem era um Deus verdadeiro e único. E aquela fita escarlate, o símbolo do sangue de Cristo que livra de todo pecado e da morte. Raabe está aí na genealogia para provar o que eu estou dizendo. Josué capítulo 2, versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então Raabe, ela esconde os espias, e com isso nós vemos aí depois ela na genealogia. Então já são 2 mulheres que nós vimos aí, Tamar e Raabe. Agora mais uma mulher, Batseba. Capítulo 1, versículo 6 de Mateus, nós vemos agora uma adúltera, Batseba. Diz aí 1:6 de Mateus: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Então ele nem cita aqui o nome, mas nós sabemos que é Batseba, né? Para enfatizar bem o adultério, o que aconteceu, mas também a graça, mais ainda, porque diz a palavra de Deus: onde abundou o pecado, a graça superabundou. E para marcar tanto o pecado quanto o perdão, muito mais o perdão, ele cita: da que fora mulher de Urias. Mas ela gera o rei Salomão. Salomão é filho de Batseba, o herdeiro do trono, aquele que escreveu, por exemplo, o livro de Provérbios, que está aí nas suas mãos. Aquele que escreveu Cantares de Salomão, aquele que escreveu Eclesiastes, todos inspirados pelo Senhor, filho de Batseba. Então, olha a diferença dessa genealogia. Você encontra aí Tamar, Raabe, ou seja, 2 prostitutas, Batseba, adúltera, e agora mais para frente, Maria, no capítulo 1, versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, ou seja, Jesus, o Salvador,
aquele que é ungido, o Messias, vem de Maria. Maria, a virgem, que se acha grávida pelo poder do Espírito Santo, conforme relata o texto bíblico, e nós não precisamos esse nem citar, que todos conhecem muito bem. Então está aí essa geração, essa genealogia maravilhosa, por isso eu chamei ela de genealogia da graça. Então, recapitulando, nós temos aí um evangelho que mostra Jesus como rei, como salvador, o Jesus Cristo, o salvador ungido, o escolhido. Mateus quer provar que ele é salvador, e ele cita as escrituras ao longo do evangelho. Ele começa o evangelho com essa genealogia, traçando uma linha que mostra a sucessão real chegando em Jesus. Ele é o rei prometido, mas não é só o rei dos judeus, ele é o rei dos reis, é o rei eterno, que reina eternamente, aquele que está vivo. Mas ele não é só o rei, ele é o salvador. Ele é o filho de Davi também. Repare que Mateus cita dois personagens da história de Israel para comprovar não somente a descendência do trono, não somente para provar que Jesus, segundo a carne, também era judeu, mas que, acima de tudo, ele é o Messias prometido, o Rei eterno, o Salvador. E nós vemos que essa genealogia é uma genealogia da graça, não somente porque ela apresenta o Rei e o Salvador, mas ela apresenta pessoas que foram favorecidas por Deus, conforme designada, até mesmo designada Maria, né? A favorecida, a bem-aventurada. Então nós vemos aí mulheres que não eram citadas em outras genealogias. A morte não está aqui, a morte está nas outras, né? Fulano gerou ciclano e morreu, mas na genealogia de Mateus você não encontra isso. Pelo contrário, ela vai desembocar onde? Na história de Cristo, a partir do versículo 18, né? Quando diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Aí Mateus começa a narrar e vai comprovando toda a sua narrativa com textos das Escrituras. E o que nós podemos aprender com esse texto? Em primeiro lugar, vamos aos pontos da própria mensagem. Jesus é o nosso rei. Ele não é o rei apenas dos judeus, mas ele é o meu rei. Ele é o seu rei, o rei de vocês que estão assistindo o vídeo. Ele é o rei de vocês que estão aqui presentes, aqui nesse culto. Cristo é o teu rei, o rei que veio, nasceu. Ele é o rei eterno, ele está vivo, assentado à destra do Pai nas alturas. Mas ele não é somente o teu rei, ele é o teu salvador, o teu libertador, que deu a vida por você. Ele é aquele no qual a aliança feita com Abraão está firmada. A bênção de Abraão chegou até nós gentios através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que uniu judeus e gentios em um só corpo, a igreja. Ele é o libertador do seu povo, ele é o rei, o Messias eterno. E ele é o rei, o Messias e salvador daqueles que não tinham valor, como a prostituta Raabe, a meretriz, como, por exemplo, Tamar, que teve relação com seu sogro, como Batseba, que cometeu o adultério com o rei Davi, como Maria, que era uma virgem, uma mulher simples e humilde. Ele é o salvador daqueles que não tinham valor antes, daqueles que nenhum de nós provavelmente escolheria para estar em uma genealogia, se tivéssemos que escolher alguém, mas a maravilha de Deus e da graça é que ela tira todo o nosso orgulho e todo o nosso mérito, e Deus escolhe justamente aqueles que não tinham nenhum valor, como essas mulheres. Cristo é o Salvador de homens e mulheres, judeus e gentios, negros e brancos. Ele é o Salvador de todos, de pobre e de rico. Não existe diferença para Deus, nenhuma. E louvamos a Deus por isso, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, porque Tu és o nosso Salvador, o nosso Rei. Senhor, eu te louvo porque eu não tinha nenhuma condição de me salvar, eu não tinha nenhuma
condição de dizer que sou teu servo, jamais. O Senhor abriu os meus olhos, o Senhor me escolheu, assim como escolheu aos meus irmãos, o Senhor nos chamou, pessoas dantes que não tínhamos nenhum valor, e hoje, Senhor, estamos aqui na tua presença, te louvamos por essa graça maravilhosa. Obrigado, Senhor, obrigado por esse texto tão precioso, que muitas vezes as pessoas não prestam tanto atenção, mas podemos nesta noite meditar nesse texto. Obrigado, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um restante de semana abençoado. Entre no nosso canal, curta, compartilhe, comente. Deus abençoe a sua vida.